Oi, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cris, sou professora de língua portuguesa e hoje a minha proposta para ti, que está aí me assistindo, é uma aula de língua portuguesa muito diferentona, é uma aula letra a letra, ou seja, é uma aula em que a gente vai aprender e vai se divertir com música, tudo bem? Então, tu vais cantar mentalmente aí na tua casinha e a gente vai aprender alguns conceitos básicos de análise sintática, beleza? Por que eu escolhi esse tema, análise sintática e não outra coisa? Porque é o que os alunos mais me relatam que tem muita dificuldade. Então é uma aula introdutória para quem está começando a estudar português e que ainda não tem muito domínio, então a gente vai aprender algumas coisinhas bem básicas e vai resolver várias questões. Eu escolhi 3 bancas que estão dominando aí o nosso mercado, principalmente aí nas carreiras policiais, né? Que é a banca La Salle, Fundatec e Legale, para a gente ver como essas bancas têm cobrado esse assunto nas suas provas, tudo bem? Então, antes de qualquer coisa, já senta a mão no like, ativa o sininho para receber as nossas notificações dos próximos vídeos e te convido aí a conhecer o nosso canal no Instagram do PPG e, se tiver interesse, dê uma olhada nos nossos cursos que são específicos só para carreira policial, beleza? Então, sem enrolação, vamos lá! Bora lá! E que música, Cris, que a gente vai aprender hoje na nossa aulinha? Eu escolhi aquela música que eu tenho certeza que tu já ouviu em alguma vez. Mesmo não sendo fã de sertanejo, eu tenho certeza que em alguma festa tu deve ter ouvido, deve ter cantado Evidências. Concorda comigo? Então, vamos que vamos lá. Então, como tu podes perceber aqui, tem algumas partes que estão grifadas, que são as partes que vão nos interessar na nossa análise. A gente não vai fazer palavra por palavra, mas alguns termos bem específicos a gente vai revisar, beleza? Então, primeira coisa, né? Quando eu digo que deixei de te amar, o que eu quero saber de ti aí? Qual é a função sintática do deixei de te amar? Vou colocar uma cor diferente aí para não confundir. Bom, aí tu que já estás estudando tem que já saber os passos básicos da análise sintática. Eu inicio por onde, prof? Eu tenho que iniciar sempre pelo meu sujeito, tá? Então, mas se a questão não for só de sujeito, for de predicativo, de objeto, não importa, para a gente não se perder, a gente sempre inicia pelo sujeito, tudo bem? Como é que eu vou achar o meu sujeito? Eu vou chegar lá no verbo, tem que reconhecer onde que está o verbo e fazer a seguinte pergunta para o verbo. Tu vai chegar e vai perguntar: quem é que, se for uma pessoa, ou o que é que, se for um objeto, tudo bem? Então, quem é que ou o que é que, se for uma pessoa ou um objeto para o verbo, tá bem? Então, aqui eu chego lá, vou lá no dizer e vou perguntar: quem é que digo? Bom, eu. Sujeito tá aqui, tá? Achei o sujeito, ele tem um núcleo, eu vou dizer que ele é um sujeito simples. Maravilha. Beleza, e agora? Agora sim eu vou fazer a segunda pergunta para o verbo, né? Eu sempre preciso observar que tipo de verbo que eu estou lidando. Eu estou lidando com um verbo de ligação? Eu estou lidando com um verbo transitivo? Eu estou lidando com um verbo intransitivo? Então, meu segundo passo é ver que tipo de verbo, tá? Então, que tipo de verbo? Para eu saber o tipo de verbo, basta eu perguntar assim: quando eu digo, se eu parar por aí, vai dar? Vai dar para parar? Não, não dá para parar. Beleza. Segunda coisa, é um verbo de ação? Um verbo dizer? Sim, é um verbo de ação. Então, ele já não é de ligação. Então, é um verbo de ação e ele precisa ser completado. Então, ele é um verbo transitivo. Ele precisa transitar até o seu complemento. Tu me entende? Então, ele precisa andar um pouquinho mais na frase ali. Precisa ser
complementado. Beleza, aí qual é a pergunta que eu vou fazer para esse dizer? Eu digo o quê? O que é que eu digo? Aí, que resposta que eu vou ter? O que? Que eu deixei de te amar. Então, isto aqui, o que eu quero saber, a função sintática, me respondeu. Quando eu tenho algo que responde ao meu verbo, a função sintática dele, né, vai ser ou de objeto direto ou de objeto indireto. E aí, muitas vezes, os alunos não sabem a diferenciação, e é uma coisa muito básica. Se eu olhar para o meu verbo aqui, eu olho para ele e olho para esse que. Tem alguma coisa no meio dele, ali, interrompendo uma preposição no meio? Não, ele está se ligando diretamente ao complemento. Se é diretamente, ó, o verbo colou no complemento, sem preposição, colou, ó, grudadinho. Então, eu vou dizer que ele tem um objeto direto. Então, a função sintática desta oração aqui, oração por quê? Não é simplesmente um conjunto de palavras, tem um verbo aqui dentro. Então, quando a gente estuda português mais a fundo, a gente estuda uma coisinha chamada oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas essa questão aqui, ele não quer saber a oração, ele só quer saber a função sintática. Então, essa oração, ela está fazendo a função sintática de objeto direto, tá? Então, vou abreviar para OD. Então, eu sei que respondeu ao meu verbo, ele está completando esse verbo sem preposição, então é um objeto direto, tudo bem? Agora, segunda parte. É porque eu te amo. E eu quero saber qual é a função sintática deste T aqui. E agora que são elas? Muita gente vem me pedir ajuda quando tem esses pronomes, os pronomes chamados de oblíquos, nesse caso é o pronome oblíquo átono. Ele é um pronome que serve para substituir pessoas, né? Ao invés de dizer eu amo tu, ele vai dizer eu te amo. Mas esse T ali significa a pessoa que eu tô amando, que eu tô me declarando, certo? Então aqui, a primeira coisa que eu sei, eu já vou apagar aqui. Se quiser dar um print, printa agora, que vamos apagar as milhões de anotações aqui do nosso quadrinho, tudo bem? Vamos aqui, vamos lá. Cadê? Onde é que apaga? Senhor amado. Opa, opa, opa. Aqui. Apagar toda a tinta do slide. Pronto. Bom, então aqui a gente precisa saber a função desse Tzinho mágico, né? Vou fazer o mesmo esquema. Depois que eu aprendo os passos, passo a passo, eu vou fazer isso sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, quem é que ama? Quem é que tá amando? Eu. Sujeito. Tá? Segunda pergunta que eu vou lá. Eu vou olhar para o amar. Se eu só digo eu amo, tá, mas quem ama, ama algo ou alguém. Que pergunta que eu vou fazer para este verbo? Eu vou fazer assim. Ou eu poderia perguntar eu amo o quê? Ou eu poderia perguntar eu amo quem? O que eu quero que tu perceba? Na própria pergunta não aparece preposição, concorda comigo? Não tem nada de preposição. O que é preposição? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. Quase um trava-língua nesse final, não é? Mas a gente percebe que não tem as preposições normais de aparecerem. De que, com que, a quem, por quem, então não apareceu nada de preposição. Então o que eu sei? Que o meu complemento ele vai ser direto. Logo, quem completa o verbo sem preposição é chamado de objeto direto. Então eu percebo que a função sintática deste T aqui é o quê? Objeto direto. Prof, mas se o pronome está substituindo todo o complemento, ele não está com preposição. Beleza, ele não está com preposição direto, mas vão ter alguns pronomes que também não vão aparecer com preposição, mas vão ser indiretos. Por exemplo, este bonito aqui, o lhe, de forma geral, quase sempre ele vai aparecer com a função de objeto indireto,
tá? Porque ele substitui um complemento que teria preposição. Então, teoricamente, tu olhar para ele, ó, não tá vindo com preposição, mas ele substitui algo que deveria ter uma preposição. Tudo bem? Então, a minha dica, olha sempre para o verbo quando aparecer esses pronomes. Então, se tu olhar para o verbo e reconhecer que na própria pergunta apareceu preposição, então aquilo que está substituindo o complemento deveria estar com uma preposição e aí sim tu vai dizer que é um objeto indireto. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, o ter, que está completando um verbo que é transitivo direto, ele vai ser chamado de objeto direto, tá bem? Bom, aí depois aqui, eu tenho medo de te dar meu coração. E aí eu quero saber de novo qual é a função sintática aqui. Eu tenho medo de te dar meu coração. Bom, vou fazer a mesma coisa. Quem é que tenho? Eu tenho. Beleza, eu tenho sujeito. Segunda pergunta, eu tenho o quê? Eu tenho medo. Medo aqui é o objeto direto do ter, porque o ter fez a pergunta do o quê, não fez? Beleza. Mas, na verdade, eu não quero saber qual é a função sintática de medo, eu quero saber a função sintática desse restantezinho ali. E o que eu percebo? Bom, primeiro, eu percebo que tem uma preposição aqui, esse de é preposição. Segunda coisa, esse pedacinho está completando um verbo ou está completando um nome? Bom, ele está completando um nome que é o medo. Então, aí que nasce uma função sintática chamada de complemento nominal, o famoso CN. Complemento nominal, o que é? Ele é um termo obrigatório, ele completa nomes incompletos, ele é um tipo de objeto, como se fosse o objeto, só que é para os nomes, tá? Porque ele completa nomes incompletos, e esses nomes podem ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio, e tem que aparecer uma preposição antes. Então eu tenho certeza que isso aqui é um complemento nominal. Porque que tem medo de alguma coisa, a gente precisa completar, tá bem? Bom, agora vamos para uma outra questão bem importante que as provas adoram cobrar, que é o tipo de sujeito, né? A gente viu ali o sujeito simples, que é o barbada, né? Muito fácil. Então, aqui, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Que lindo isso, né? É uma certa dependência emocional, mas muito bonito. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia, ó. Não posso. Quem é que não pode? Eu. Concorda comigo que é o eu? Tá, mas esse eu aqui, ele tá escrito aqui, nesse pedaço ele tá escrito? Não. Por que ele não tá escrito? Porque ele já apareceu anteriormente e agora, para a música não ficar muito repetitiva, eu tenho, eu não posso, eu te perder, para não ficar repetitivo demais, o que o autor fez? Ele ocultou. Então, esse é o famoso sujeito que a gente chama de oculto. Tá, mas é só oculto que ele pode aparecer na minha prova? Ele pode aparecer com mais 2 nomezinhos, tá? Agora não é hora de praguejar, dizer que português é difícil, que português é por isso que eu não estudo português, porque tem 500 nomes, porque na matemática tem 500 nomes também e eu não te vejo reclamar. A velha rixa, né, do português com a matemática sempre existiu e sempre existirá. Então, oculto, ele pode ser chamado de oculto, ele pode ser chamado de elíptico ou também desinencial. Ai, prof, não entendi nada. Por que ele se chama de elíptico? Porque existe uma figura de linguagem chamada elipse, e nessa figura de linguagem, o que se tem? Se tem o apagamento de uma palavra, né? É que nem a gente pensar assim, no formato de uma borracha, né? Um formato elíptico. Numa borracha a gente não apaga? Então, aqui a gente apaga também, só que a gente apaga uma palavra que fica subentendida pelo contexto. Por isso que o nome elíptico também serve. E depois o outro é chamado de desinencial. Por que desinencial? Porque os nossos verbos que têm esse tipo de sujeito é um verbo fofoqueiro.
Por que que ele é fofoqueiro? Porque ele entrega pelo finalzinho, pela desinência. Então, ó, eu não posso. Pelo finalzinho, eu consigo perceber que é eu. Se eu dissesse podemos pelo mos no final, pela desinência no final, eu perceberia que é o nós, tá bem? Maravilha, então ó, grava, anota aí bem destacadinho que ele pode ter esses 3 nomes. E eu vou te mostrar que as questões elas cobram muitas vezes o oculto ou vai chamar de desinencial, então elas variam, depende da banca. Então tem bancas que vão utilizar esse nome oculto, é muito antigo e é muito fácil, tá? E tem outras bancas que só vão falar que é desinencial ou elíptico, tá bem? Bom, e depois aqui, se eu te perder um dia, aí eu quero saber se esse T tem a mesma função sintática aqui do primeiro T. O que tu vais pensar agora? Tu vai pausar o vídeo um pouquinho, tentar resolver sozinho para ver se tu consegue fazer o raciocínio que eu fiz antes e vais voltar aqui para pegar a resposta, tá? Então vamos lá. Quem é que vai perder? Quem? Eu. Eu vou perder, eu sou o sujeito. Agora, quem perde, perde algo, e nesse caso, perde alguém. Então, perder quem? Quem me respondeu? O T. Então, a função sintática deste T é de objeto direto. Porque eu fiz a pergunta, na pergunta não apareceu preposição, na resposta, obviamente, não iria aparecer a preposição. Então, a gente sabe que sim, elas têm a mesma função sintática. E muitas vezes isso é uma questão que é cobrado. Eles destacam um pedacinho do texto e pedem assim, assinale a alternativa que tem a mesma função sintática da palavra em destaque. E aí a gente tem que se virar fazendo análise sintática de tudo. E eu te digo que essa parte de objeto, de sujeito, é uma parte muito cobrada, é básico. Às vezes a gente se rala estudando tanto outras partes mais difíceis, que aí chega numa questão assim, que é básica, né, de sujeito, objeto, complemento nominal, e a gente se embanana. Então não é o objetivo é que a gente saiba muito bem o feijão com arroz. Eu sempre falo para os meus alunos que acontece muito nas aulas presenciais dos alunos se desesperarem com as exceções, né? Dizer assim, ah, mas e essa exceção aqui? Então, às vezes todo mundo quer girar uma aula inteira em torno das exceções, mas lá o básico bem feito a pessoa não dominou. Então, o que eu te digo, não te desespera com as exceções, saiba o básico, porque o básico vai te levar muito longe, tá bem? Bom, então vamos aqui, os mandamentos da análise sintática. Quais são? O que a gente comentou anteriormente, vou destacar aqui com marca-texto, amarelão. Bom, então a primeira coisa que a gente sabe é buscar o sujeito primeiro, né, ser humaninho? A gente já sabe, já aprendeu e tu não vai fazer a prova buscando outras coisas. O sujeito primeiro, não interessa o que ele está mandando eu fazer, o sujeito é primeiro. Porque se a banca for maldosa e inverter o sujeito, muitas vezes os alunos se confundem o sujeito com o objeto, tá? Então, para tu não te confundir e não cair em cilada, é cilada, Bino, tu vais primeiro buscar o sujeito, tá? Com aquela perguntinha básica, quem é que se for uma pessoa, mais o verbo, ou que é que mais o verbo se for uma coisa. Lembra que o sujeito nem sempre é uma pessoa física, né? Ele pode ser qualquer coisa desde que responda a essa perguntinha do verbo, belezinha? Bom, e aí depois veja o tipo de verbo. Veja o tipo de verbo. Eu vou deixar esse material para tu baixar e depois poder relembrar tudo isso, tá? Então, ele é um verbo de ligação? Se for um verbo de ligação, ele vai ter uma outra configuração, ele não vai ter objetos. Agora, ele é um VTD, é um verbo transitivo direto, ele faz aquela pergunta sem preposição, então ele vai reger um objeto direto. Ah, ele é um VI, ele é um verbo intransitivo, ele não pede nada. Se eu digo que alguém morreu, eu preciso completar o que, como morreu, que horas morreu? Não. Se eu digo que fulano morreu, eu só tenho o sujeito e tenho o verbo, nada mais. Então é um verbo intransitivo.
Agora, quando eu tenho um verbo transitivo indireto, o que a gente vai ter? A gente vai ter o complemento, mas vai ter uma preposição. A preposição, ela vai aparecer onde? Ela vai aparecer lá na própria pergunta, beleza? Bom, e aí os pronomes oblíquos, tá? Então, esses bonitos aqui são chamados de pronomes pessoais do caso oblíquo. São, no caso, o pronome oblíquo átono, aquele que tem a pronúncia mais fraca, tá? Então, coloquei também o exemplo do me, que também tem a mesma configuração do T. O T e o me, eles podem tanto ser diretos quanto serem indiretos. Vai depender do verbo, tá? Então, tu vai sempre observar o verbo em si para poder ver, olha, isso aqui está regendo um direto, ah não, isso aqui está regendo um indireto. Faz as perguntas que tu vais encontrar. Agora, para revisar contigo também os tipos de sujeito. Tá, o primeiro tipo é o sujeito chamado de simples. Opa, caneta! É o sujeito chamado de simples. Deixa eu apagar as tintas aqui. Simples. O que é o sujeito simples? É aquele que só tem um núcleo, correto? Então, o sujeito simples, ele só vai ter apenas um núcleo. Maravilha. Bom, e esse núcleo, gente do céu, tem uma pegadinha, agora eu lembrei, uma pegadinha básica de prova, em que coloca o núcleo do sujeito no plural. E muita gente vai lá e marca como se fosse um sujeito composto. Não! Se ele tiver um núcleo, independente se for no plural ou no singular, é um núcleo só, ele será simples, tá? Então, independente se tiver no plural ou no singular, tendo um núcleo só, uma palavrinha só, mais importante, a gente vai dizer que é um sujeito simples, tá bem? Bom, depois eu posso ter o composto. O que é o composto? Esse cara vai ter 2 ou mais núcleos. Então, aqui, vou te dar o exemplo da música Eduardo e Mônica, do Legião Urbana. Que ele fala, Eduardo e Mônica, um dia se encontraram sem querer, conversaram um com o outro para tentar se conhecer. Então, quem é que conversaram? O Eduardo e a Mônica. Eu tenho 2 núcleos, é um sujeito composto, tá bem? Monique é ótimo, né? Mônica. Muito bem. Terceiro, o oculto, que a gente chama de oculto, elíptico, ou, vamos ver se a tua memória tá boa, desinencial. Então, esse aqui a gente já tinha revisado no outro slide, né? O sujeito ele não está escrito, mas eu sei quem é, né? Então, podemos. Podemos é um bom exemplo. Quem é que podemos? Nós. Tá escrito nós? Não, mas dá pelo finalzinho do verbo, pela desinência, eu consigo descobrir, tá? Depois, uma outra forma que a gente tem é o sujeito indeterminado. Não confundir oculto com indeterminado, tá? O indeterminado é aquele que existe, mas eu não sei quem é. Então, é aquele que é das fofocas, sabe? Quando a gente chega, assim, segunda-feira, aí os colegas de trabalho vêm dizer assim, bah, me contaram que, com esse me contaram, a gente já sabe que vem fofoca. É certo que vem fofoca, né? Então, me contaram. Quem é que te contou? Não se sabe. É o início, a introdução da fofoca, não sabemos, né? Então, o indeterminado, ele é aquele que ele faz a ação, mas eu não consigo saber quem foi. Então, o indeterminado, ele vai ter 2 formas, tá? Então, por exemplo, esse do me contaram, o verbo no plural, sem antecedente, ou eu também posso ter alguns tipos de verbos com a partícula C. Por exemplo, precisa-se de ajudante. Tá? Então,
Aqui, claro, é uma aula para ser observada isoladamente, né? Tem várias formas de a gente reconhecer o sujeito indeterminado, mas se tu levar para a tua prova que tu vai fazer a pergunta e não vai saber quem é o sujeito, ele é indeterminado. Agora, tu faz a pergunta, mesmo ele não estando escrito, tu sabe quem é, então ele é o oculto, tá bem? Bom, e depois a gente também tem o sujeito inexistente. Inexistente. Para a tua prova, o que a gente vai lembrar? Fenômenos da natureza. Fenômenos da natureza. Então, por exemplo, se eu digo que choveu muito, pô, aqui no Rio Grande do Sul choveu muito, em várias cidades, e sempre choveu, tá? Não é choveram, é só choveu. Uma coisa que a gente vai sempre lembrar que se eu não tiver sujeito, eu não tenho concordância de verbo, tá? Então ele vai ficar obrigatoriamente no singular, ele não tem um sócio, ele não tem com quem concordar. Tu concorda comigo que não tem concordância? Concorda com concordância. Mas enfim, então, fenômenos da natureza. Agora, tem uma outra forma que é muito cobrado, coloca um asterisco no teu material, é o verbo haver. O verbo haver, quando indica existir ou tempo passado. Assim como o verbo fazer, tá? O fazer, quando indica também tempo, os dois são impessoais. Impessoal não se refere a pessoa alguma. Então, como é que esses pobres bichos vão ficar? Esses pobres bichos vão ficar na terceira pessoa do singular, tá? Eles não têm obrigação com ninguém mais. A obrigação que eles teriam é com o sujeito. Não tendo sujeito, eles ficam de boaça sempre no singular. Isso é muito importante para a tua prova, tá? Então, todas as bancas que eu te elenquei hoje, lá no início da aula, que a gente vai fazer questões, gostam de cobrar o haver e o fazer. Então, anota no material. E aí eu deixei para ti aqui uma observação. Esse sujeito oracional existe. A gente trabalha ele mais lá nas orações subordinadas substantivas, tá? Que é a oração subordinada substantiva subjetiva, que é uma oração em formato de sujeito. Então, esse é um conteúdo um pouquinho mais avançado. A gente não vai aqui entrar no mérito, mas saiba que existe um outro formato de sujeito que é o oracional, tá bem? Bom, então, agora a gente ainda segue o baile, né? Que a música não acabou. No nosso Letra a Letra com Música. Então, vamos lá. Então, eu me afasto e me defendo de você. Já sabe a pergunta que eu vou te fazer, né? Qual é a função sintática do de você? O que a gente faz mesmo? Acha o sujeito. Quem é que está se defendendo? Eu. Eu me defendo, tá? Aí agora, eu me defendo, eu defendo a mim mesmo de quem? Então, eu me defendo de quem? Nota que na pergunta brotou no bailão uma preposição, não é? Até rimou. E o que acontece? Se tem preposição, a gente sabe que a gente vai ter o cara chamado de objeto indireto, tá? Como é que a gente verifica que tem objeto indireto? Eu já vi que tem preposição. E tá completando um verbo, ó. Olha aqui no meio, entre o defender e o complemento de quem que ele está defendendo, tem uma preposição. Por isso, é o objeto indireto, tá bem? Agora, mas depois me entrego ao me que a gente viu lá. Vai depender do verbo, certo? Então, o verbo entregar depende do contexto, ele pode ter uma dupla transitividade que a gente chama de bitransitivo. Eu posso entregar algo a alguém. Nesse caso, ele está entregando algo, ele está entregando a si mesmo. Então, eu entrego o quê? Então, ele poderia dizer assim, eu me entrego a você. Aí eu teria o complemento direto e o complemento indireto, que seria a você. Então, o que ele está entregando? Ele mesmo, né? Com lacinho e tudo, me. Então, que função sintática, quando eu faço a pergunta do o que e o verbo me responde? É chamado de objeto direto, beleza? Bom,
Aí agora, uma funçãozinha diferentona para tu saber também. Falamos dos transitivos, falamos até do intransitivo, lá com o exemplo do morreu, mas a gente não falou dos verbos de ligação. Então, é que eu sou louco por você. Quando eu digo que eu sou, tá? Eu tô fazendo uma ação. Como é que eu faço a ação de ser alguma coisa? Tem como eu fazer isso? Não tem? Então, esse sou aqui, se ele não é ação, ele não é chamado de verbo nocional, ele é um verbo de ligação, o nosso VL, tá? Então, esse verbo de ligação, ele não tem transitividade. O que ele vai ter se ele não tem transitividade? Um bagulhinho chamado de predicativo. O predicativo, o que ele é? Ele pode vir como um adjetivo, que é a maior parte dos casos, mas ele pode vir como um substantivo, pode vir com outra palavra. Mas se aparecer ali um verbo de ligação e em seguida vir um adjetivo, tu já tem certeza, ó, é predicativo. Em geral, os verbos de ligação, eles vão ter um predicativo na frase. Ó, o nome está dizendo o que eles são? Ligação. Então, eles ligam o sujeito, que é o eu, a sua característica, a sua qualidade, que é o louco. Então, o louco é chamado de predicativo do sujeito. Tudo bem? Então, aqui, o que tu precisa saber? Vê o tipo de verbo que tiver, e desse tipo de verbo tu vai começar a perceber se é um verbo transitivo, bom, ele vai ter objeto. É um verbo de ligação? Bom, ele vai ter predicativo. Bom, ele é um verbo intransitivo. Objeto não vai ter, ele pode ter um adjunto adverbial. Ah, é um substantivo que está regendo a palavra com preposição. Ah, é um complemento nominal. Então não é difícil, tu precisa perceber que palavra vem antes daquilo que está em destaque para tu analisar, para tu perceber qual é a relação entre elas. Sempre é isso, análise sintática é a relação entre as funções da palavra anterior e da posterior. É bem simples, tá? Então não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas apontam quando vão estudar português. Pode ser um português legal, tu pode pegar a música aí que tu gostares e pode começar a tentar analisar. Então, é esse exercício que eu te proponho, né? Fazer algo que não seja tão sofrido, apesar de ser uma sofrência essa música, né? Bom, então, eu, como concurseira, eu amo um esqueminha e eu tenho certeza que vocês, como concurseiros, também adoram. Então, eu fiz um esqueminha aqui para tu poder printar, tu poder salvar, enfim, sempre que precisar revisar, tu ter isso aqui. Então, primeira coisa que a gente sabe, ver o tipo de verbo. Bom, é um verbo transitivo direto, eu faço aquelas perguntinhas para o verbo, eu faço a perguntinha do que, eu faço a pergunta do quem. Então, eu sei que ele é transitivo direto, tá? Ele precisa ser completado. Se ele é transitivo direto, o que ele vai reger? Ele vai reger o objeto chamado de objeto direto. Fica fácil, né? Direto, direto. Então, o que eu preciso me lembrar? Por que ele é direto? Porque ele é sem preposição, ele não tem preposição. Aí depois, o verbo transitivo indireto. O indireto é quando as preposições elas aparecem na pergunta. Então, por exemplo, lá, eu preciso. De que tu precisa? De quem? Enfim, então a própria pergunta já vai fornecer a preposição. Então, se tem preposição, o objeto que vai reger vai ser o indireto, tá? Bem simples. Vê a pergunta, se fez o que ou fez o quem, é direto. Se fez o em que, de que, com quem, apareceu uma preposição. Bom, então eu sei que o objeto é indireto, tá? Então lembra, ele tem que estar vinculado a um verbo. Se for a um nome, ele é complemento nominal, tá bem? Bom, e depois os verbos de ligação. Verbos de ligação, ser, estar, permanecer, continuar, virar, ficar, são verbos que não expressam ação, eles expressam uma noção de estado ou uma característica, tá bem? Então, geralmente é um estado que ele vem
para fornecer ali junto uma ligação entre a característica, que é o predicativo, e o seu sujeito, tá bem? Então ele não tem transitividade. Apareceu o verbo ser lá, tu não vai buscar o objeto, tu vai buscar o predicativo do sujeito. Belezinha? Então aqui são os nossos mandamentos básicos, básicos. Bom, agora aqui a nossa última parte da música. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas para que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo, eu entrego a minha vida para você fazer o que quiser de mim, só quero ver você dizer que sim. Então, aqui a pessoa já está se declarando, né, com uma parte meio preocupante, eu entrego a minha vida para você fazer o que quiser de mim. Essa pessoa está precisando de terapia, não é de um amor. Mas enfim, não é, gente? Quem somos nós para julgarmos, já julgando? Bom, enfim, aqui vamos às nossas breves análises. Vou negando as aparências. Quem é que está negando alguma coisa? Eu. Porque aqui, ó, eu tenho o vou, ele está me entregando, meu sujeito desinicial oculto ou elíptico. Agora, vou negando o quê? Essa é a pergunta que não quer calar. Faço a pergunta do o quê. Então, a pergunta que não quer calar, vou negando o quê. Fiz a pergunta do o que eu já tenho certeza que as aparências me respondeu. Não tem preposição, isso é um objeto direto. Até aqui tu já tem que estar craque, tem que saber muito essa perguntinha básica, tudo bem? Depois, eu sei que te amo. Vou de novo, quem é que sei? Eu sei. Eu sei, agora a segunda pergunta. Eu sei o quê? Que te amo. Por mais que aqui eu tenha um verbo dentro, isso aqui é uma oração subordinada substantiva, eu quero a função sintática e não o nome da oração. A função sintática é de objeto direto, tá bem? Bom, então antes de entrar neste mérito aqui, que vai ter uma coisinha diferente, vamos para seguir o nosso raciocínio. Eu preciso. O eu é o sujeito, o precisar é o verbo. Quem precisa, precisa de quê? De que tu precisa, meu filho? Do seu beijo. Então, o do seu beijo tem preposição. Preposição apareceu na própria pergunta. Eu sei que isso aqui é o meu objeto indireto, tá bem? Então, por quê? Completou o verbo com preposição. Bom, agora aqui, vamos apagar um pouquinho essas anotações e vamos focar nesta parte aqui, de negar o meu desejo. Então eu quero que tu olhe essas palavrinhas que estão destacadas. E se eu te perguntasse qual é a função delas, que função elas estão exercendo na nossa frase, o que é que tu me responderia? Esse o e esse meu. Que função eles exercem? Bom, deixa eu te contar. É algo que a gente não viu ainda, chamado de adjunto adnominal, tá? Bom, o que é um adjunto adnominal? O adjunto adnominal é uma classe que é uma função sintática que pega todas as classes que acompanham o substantivo. Porque o nome já está dizendo, ele fica junto de quem? Do nome. Tem que ser básico para ti, tem que olhar e lembrar o que o adjunto adnominal ele faz, ele fica junto do nome. Quais são as classes que ficam juntas do nome? Aí eu fiz um esqueminha para tu poder revisar junto comigo. Então, ele vem colado no nome, até coloquei aqui para ti uma observação, ele fica coladinho no nome. E o que mais? Ele vai ser o quê? Todos os caras que são artigos, pode ser o definido ou indefinido, ou a, uma, umas. Os numerais. Então, qualquer numeral ordinal, cardinal, multiplicativo, fracionário, qualquer numeral que vier junto com o substantivo para quantificar, a gente vai dizer que ele tem a função de adjunto adnominal.
os adjetivos e locuções adjetivas. Então, eu posso dizer que o dia está ensolarado, dia ensolarado, ou posso dizer que é um dia de sol. Ensolarado é adjetivo, de sol é uma locução adjetiva, certo? Então não interessa, os dois vão acompanhar o substantivo. E todos os pronomes que acompanhem o substantivo também. Meu, minha, teu, tua, este, esta, aquele, aquela. Mesmo, mesma, desde que estejam do lado de um nome, não está substituindo o nome, está acompanhando, certo? Então, essa é a função do adjunto adnominal. Todas as palavras ali que estão ao redor do núcleo têm a função de adjunto adnominal, belezura? Bom, então agora chegou a hora da gente poder praticar e perceber se tu entendeu as minhas explicações cantando evidências. Vamos lá, então? Vamos iniciar com a banca legal. A gente vai fazer 10 questões ao total. Se tiver cansado, cansada, pega aí uma aguinha, toma uma aguinha, pega um cafezinho forte e vamos resolver juntos. Te aconselho, pausa um minutinho, resolve e depois tu volta para a explicação, tá bem? Então aqui eu vou iniciar com uma questão que é um doce, é um docinho, tá? Um docinho. Por que um docinho que é fácil, 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 é só pra gente aquecer. Então, essa questão aqui, tá? Caiu da banca Legale. É aquela questão que tá ali para ninguém zerar a prova. Só pode, porque é muito simples, muito fácil. Então, em A Multidão Urrou Furiosa, o termo sublinhado ocupa a função sintática de que? Ser humaninho abençoado. De que vai ser? Adjunto adnominal, adjunto adverbial, sujeito, aposto e vocativo. Aqui eu já vou te dar uma dica. Aposto e vocativo a gente não viu hoje, mas aposto e vocativo precisa de vírgulas. Ah, eu não sei o que é, mas lembrei que na aula da Prof. Cris ela falou que aposto e vocativo geralmente vem com vírgula. Então, eu já sei que não pode ser, né? Adjuntos. Outra dica que eu vou te dar. Toda vez que tiver adjuntos, eles podem ser retirados da frase. Tá? É porque eles são termos acessórios. Então é que nem o meu brinco, a tua pulseira, né, o teu boné, enfim, tu pode tirar sem problema nenhum. É um plus, é um acessório para dar um brilhinho a mais. Bom, então, sabendo isso, eu já fiquei ali com o sujeito. Tu também já iria fazer a primeira pergunta. Quem é que urrou furiosa? É a multidão. Então, multidão é o sujeito. Aqui, o que seria um adjunto adnominal? Esse aqui, que está acompanhando o meu núcleo do sujeito, é um adjunto adnominal, tá bem? Tranquilo? Vamos então, segue o baile. Questão de número 2. O amor romântico não vive só nas telas de cinema. Então, ao analisar o trecho acima e após assinalar a alternativa correta, eu também não te comentei, mas a banca objetiva, eu coloquei várias questões dela aqui junto, porque a objetiva também tem feito vários concursos aí na área que a gente quer, né, que são as áreas policiais. Bom, então o amor romântico não vive só nas telas de cinema. E a gente quer saber a alternativa correta. A gente tem 4 assertivas e a gente tem que dizer qual que tá ok. Então aqui, primeiro assertiva me diz assim, o sujeito é simples e o predicado é verbal. Bom, então vamos lá. Para eu saber se o sujeito é simples, eu vou no verbo, viver. Quem é que não vive só nas telas do cinema? O amor romântico. Então, o amor romântico aqui tem como núcleo do sujeito, que a palavra mais importante é o amor. Então, se eu tenho um núcleo apenas, eu sei que esse sujeito aqui é simples, então aqui está ok. O que é um predicado? Isso aqui a gente não viu ainda, mas o que é um predicado? Tudo que não é sujeito, todo o resto é o predicado. O predicado é como se fosse ali uma gaveta. Dentro dessa gaveta tu vai guardando coisas diferentes, né? Então, dentro dessa gavetinha, desse predicado, tu vai ter o verbo, tu pode ter o objeto, tu pode ter predicativo, tu pode ter várias coisas dentro do predicado. Não confundir predicado com predicativo. Predicado é o pai, predicativo é o filhinho, tá bem? É aquilo que tá ali dentro, tá? Então, aqui eu tenho
O amor romântico, separei, não vive só na sala de cinema, todo o resto é o predicado. Ele é verbal? Ele tem um verbo de ação? Tem. Viver é ação. Tá? Então, sim, é um predicado verbal. Deu, Cris, eu vou parar aqui, por aqui. Cuidado, tem uma assertiva que vai me dizer que tem duas assertivas corretas. Então, a gente lê igual, achei a minha alternativa, lê as outras também, não te perde. Então, B, o núcleo do sujeito é romântico? Não, o núcleo do sujeito é o amor. Romântico seria o adjunto adnominal de amor, tanto aquele o e romântico são os adjuntos. Agora, ele fala que há um adjunto adverbial, tá? Então, olha só, aqui a gente tem mais de um adjunto adjunto adverbial. O que é adjunto adverbial? Tudo aquilo que fazia lá papel de advérbio entra aqui como adjunto. Eu tenho o não, que é um adjunto de negação, eu tenho o só, que vem lá do somente, que também é um adjunto adverbial, porque é um advérbio também. Eu tenho nas telas de cinema, que está me dando ideia de lugar, isso é um adjunto adverbial. Então, não, a gente não tem um, a gente tem três. Ah, prof, mas a gente não viu adjunto adverbial hoje, mas a gente viu sujeito, pelo sujeito já conseguia resolver essa questão de barbada, tá? C, a oração é absoluta e o verbo é intransitivo. O que é uma oração absoluta? Quando a gente só tem um verbo. Quando a oração ela é composta, eu tenho mais de um verbo dentro ali do período. Então, eu tenho um verbo só? Tenho, só viver, então é absoluta. O verbo, ele é intransitivo, ou seja, ele não precisa ser completado? Verdadeiro. Se eu vivo, eu vivo. Eu posso trazer ali algumas circunstâncias. Eu posso viver na minha casa. Na minha casa seria um adjunto adverbial de lugar, é um plus que eu dou a mais. São circunstâncias adicionais. Mas eu preciso? Não. Eu coloco se eu quiser dar mais informação, ele é um termo acessório, tá? Então aqui, verbo intransitivo também está ok. Por isso que eu vou marcar a letra D como gabarito. As alternativas A e C estão corretas. Tudo bem? Então essa questãozinha tinha que fazer uma análise maior, mas é ótimo para a gente se testar. Bom, questão de número 3, Fundatec. Como se classifica o sujeito do verbo podemos em não podemos esquecer? Então, aqui, a gente, fácil, né? Depois que a gente viu a nossa revisão básica lá, com a música Evidência, a gente sabe quem é que não podemos é nós. Então, se é nós não podemos, a gente sabe que esse sujeito é chamado de oculto. Indeterminado é aquele que existe, mas eu não sei. Se dissesse assim, ó, não podem esquecer, aí seria indeterminado. Composto tem que ter dois núcleos. Depois, sujeito adverbial não existe, circunstancial também não existe, tá bem? Então, alternativa para encher linguiça. Bom, número 4, da banca objetiva, eu me interesso pela enorme capacidade da história de explicar o presente. Classifica-se sintaticamente como. Então, aqui, eu me interesso pela enorme capacidade da história de explicar. Então, é a história que vai explicar. Vai explicar o quê? O que ela vai explicar? O presente. Tá? Então, aqui é o presente que ela vai explicar. Fiz a pergunta do que, respondeu ao verbo, isso se chama de objeto direto. Agora tu tem que assim, ó, nunca mais vai poder errar essa questão. Depois de ver essa aula, não erra mais. Vamos para a questão de número 5. Banca legale. Sobre a oração, muitas vezes confundimos amor com dependência. É correto afirmar que o sujeito é. Confundimos. Quem é que está confundindo? É nós. Agora, eu quero que tu perceba que o nome do sujeito já mudou. Não é mais oculto, é o
desinencial. E tu já sabe que é a mesma coisa que o oculto. Então, se ele está ali subentendido na frase, ele é o desinencial, oculto ou elíptico. Maravilha? Questão de número 6. Essa questão aqui, ela vai pegar um ponto que eu vi contigo, lá escrevi ainda e falei, ó, isso aqui as bancas adoram cobrar, que é o verbo haver. Então, nota que aqui é uma questão que vai cobrar sujeito, vai cobrar concordância, então vai cobrar a questão de verbo pessoal e impessoal, vários conceitos dentro de uma única questão. Então, aqui a gente tem, pois em 90% deles há vítimas. Em relação ao sublinhado no fragmento, analisar os itens abaixo. É um verbo pessoal. O que é um verbo pessoal? Aquele que tem sujeito, ele se refere à pessoa. Impessoal, né? Eu gosto sempre de brincar com os meus alunos que a gente pensa assim no verbo pessoal, aquele verbo que tem que estar sempre com um sujeito, sabe? Aquela pessoa que sempre tem que estar com alguém. O impessoal é aquele verbo desapegado. Ele não se relaciona com o sujeito. Ele tá sempre na dele, tá feliz, tá na boa ali. Ele não precisa ser flexível, né? Afinal, se ele tá sempre sozinho, é ele que manda nele mesmo. Agora, quando tu é pessoal, tu tem que concordar com as pessoas que tu te relaciona, tu tem que ser flexível. Então, lembra disso, o verbo pessoal, ele tem flexão, ele tem sujeito, o verbo impessoal não. Então, o haver aqui, quando ele tem sentido de existir, ó, em 90% deles existem vítimas, ele tem sentido de existir. Então, ele é pessoal ou ele é impessoal? Ele é impessoal. Ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele não possui sujeito. Tá, mas e o que é vítima? Se não é sujeito, é o quê? O verbo impessoal, o pobre bicho, ele não tem sujeito, mas ele tem objeto. O sentido dele ainda assim precisa ser completado. Então, o verbo haver, ele é um verbo VTD. Então, ele vai fazer a pergunta do o quê. Logo, vítimas é o objeto direto, tá bem? Depois, 2, é um verbo anômalo que não possui sujeito. Aqui, quando vê, a pessoa nunca viu, pensou assim, ele é impessoal, deve ser também anômalo. Ó, cuidado. O que é um verbo anômalo? Ó, um nome, uma anomalia. É um verbo que ele é muito diferentão de todos. Um exemplo do verbo anômalo seria o verbo ser. Por que ele é uma anomalia? Porque ele se modifica tanto, ele sofre tanta mutação, que às vezes a gente se confunde e nem lembra mais que ele vem do ser. Por exemplo, o ser, tudo que vem do ser, o é vem do ser, ó, já modificou totalmente. O foi vem do ser, o será vem do ser, o sou vem do ser. O és vem do ser. Então, ó, se a gente olhar para todos esses verbos aqui, parece que eles vêm do mesmo verbo, eles mudam tanto, então isso é um verbo anômalo, tá bem? Então, o verbo ser é um exemplo do verbo anômalo. Então, não é um verbo anômalo, tá? Então, ele é só um verbo impessoal, no caso do haver. E é um verbo impessoal e não faz concordância, super certo. Por que eu sei disso? Porque vítima está no plural e o haver está no singular, ele não tem obrigação de concordância, lembra? Então o verbo ali, ele é impessoal, ele é desapegado, ele não tem que concordar com ninguém, ele fica no singular. Então, somente o item 3 é o nosso item correto, belezura? Vamos então para a questão de número 7. Na frase, os pesquisadores fizeram uma série de testes com 584 alunos de 10 a 15 anos de 7 escolas. Bom, então ele quer saber aqui, questão fácil, né? Para ser da Fundatec, tá uma questão até muito fácil. A Fundatec, sempre tu precisa voltar ao texto, sempre. Tu não vai ser aquela questão muito tranquilona, né? Essa que eu peguei do texto para facilitar a vida, mas não é uma questão que tu simplesmente vai ler ali o comando e já resolver. Não, vai ter sempre que voltar no texto, sempre. Bom, então os pesquisadores. Quem é que fizeram? Os pesquisadores. Prof, mas pesquisador está no plural.
É um sujeito composto? Não, só tem um núcleo, é um sujeito simples, tá? Então eu já corto aqui, já corto aqui e já corto aqui. Fiquei entre duas. Para ter predicativo do sujeito, eu preciso de verbo de ligação. Fizer, o verbo fazer, ele é um verbo de ação, não é de ligação. Então não é possível que eu tenha um predicativo do sujeito ali junto com ele, tá bem? Então, aqui, o verbo fazer, ele é um verbo transitivo direto. Se ele é transitivo direto, ele me pede um objeto. Fizeram o quê? Uma série de testes. Então, uma série de testes é o meu objeto direto que está completando fazer. Então, gabarito, letra E, sujeito e objeto direto, tá bem? Bom, questão número 8. Em optar por caminhos espinhentos, às vezes serve apenas para forçar uma vitimização. Então, aqui, optar por caminhos espinhentos serve apenas para forçar uma vitimização. Então, aqui, eu vou forçar o quê? Uma vitimização, certo? Então, aqui eu vou pensar assim, ó, caminhos espinhentos serve para optar, serve para forçar. Forçar o quê? Uma vitimização. Então, uma vitimização está completando o sentido do que eu vou forçar, certo? Então, o que eu vou forçar? É um objeto direto, porque eu vou fazer a pergunta do o que eu estou forçando. O que eu vou forçar? Uma vitimização. Então, a gente tem aqui objeto direto, tá bem? Ó, então, vamos analisar só as outras alternativas, não teria como se perder aqui. Porque o predicado não é apenas uma palavra, tá? O predicado seria, inclusive, o verbo em si, o verbo, e é tudo aquilo que o acompanha. Então, tudo que não for sujeito seria um predicado, não é o que acontece. Agente da passiva. Agente da passiva tem a ver com um sujeito que sofre ação. Por exemplo, eu faço o meu sujeito sofrer ação, por isso que eu sou o agente da passiva. Se eu digo que a árvore foi cortada pelo lenhador, a árvore é meu sujeito paciente. Pelo lenhador é quem está fazendo a árvore sofrer. Então, isso seria o agente da passiva, o agente que faz o sujeito passivo sofrer, tá bem? E o adjunto adverbial é um termo acessório que dá para retirar e dar circunstâncias diversas, não é o que acontece, tá bem? Então, aqui, letra A. Depois, questão de número 9 da La Salle. Então, a gente tem aqui, observe, os tempos verbais nos falam da vida. No período acima, aqui ele quer também saber do tipo de sujeito. Quem é que nos falam da vida? Os tempos verbais. Aqui muito cuidado. Tempos é o núcleo do sujeito. Ele está no plural, prof. Não interessa. Só tem um núcleo, vai ser um sujeito simples. Por que a questão trouxe uma questão tão simples de sujeito? Porque ela colocou esse núcleo no plural, tirou do texto uma parte no plural para confundir. Garanto, tenho certeza que uma galera foi lá e marcou como um sujeito composto. Tenho certeza absoluta, tá bem? Bom, e para a gente finalizar aqui as nossas questões, questão de número 10 da Banca Legale. Então aqui a gente tem a Organização Mundial de Saúde, OMS, classifica a resistência antimicrobiana como uma das mais graves ameaças à saúde pública global. Bom, então aqui, o que eu percebo, né? Então, quem é que classifica? A Organização Mundial é o sujeito. Então, ela classifica o que? A resistência antimicrobiana, que seria o objeto do classificar. Agora, aqui eu tenho uma preposição, afinal, a crase é artigo mais preposição, tá? Se eu tenho uma ameaça, eu vou ter uma ameaça a alguma coisa. Então, esse à saúde pública está se conectando com ameaça com uma preposição. Só que ameaça não é um verbo, ele é um nome. Então, quando eu tenho um nome incompleto e eu preciso de preposição, como é que isso se chama? Não é objeto direto, porque objeto direto precisa ter um verbo e não pode ter preposição, tá?
Vai ser um complemento nominal? Vai ser um complemento nominal, tá? Porque é um termo que é obrigatório e tem preposição, ok? Então, aqui, letra B. Adjunto adnominal também não é. O adjunto adnominal, ele pode ser retirado da frase, ele não pode ser visto como algo obrigatório, tá? Ele é um termo acessório. Então, se aqui a saúde pública ela é obrigatória, eu não posso ter o adjunto adnominal. E também não é um adjunto adverbial de lugar. Para ser um adjunto adverbial, eu também poderia retirar da frase, tudo que é adjunto é um termo acessório, tá bem? Bom, então aqui, muito bem. Então aqui não estão os gabaritos para tu poder conferir depois se nossa correção deu tudo certo. E deixo o convite, né? Quem quiser me seguir, Prof. Cris D. Duarte, lá no Instagram. Também tem um canal aqui no YouTube que é o mesmo @. Quem quiser assistir alguns dos meus vídeos. E se tu gostou dessa aula, se te fez bem, se tu aprendeu alguma coisa, por favor, comenta aqui, me deixa saber, para que novas aulas sejam programadas. Se tu gostou também desse estilo de aula com música, então deixa nos comentários e também dá a tua contribuição. O que tu gostaria? Mais aula de análise sintática? Gostaria de ver sobre crase? Do que tu quer aula? Então conta aqui para mim nos comentários. Não te esquece aí de deixar o teu curtir, de seguir o nosso canal e também clicar em se inscrever, certo? Então até a próxima, foi um prazer inenarrável estar aqui contigo e um beijo. Tchau, tchau!